Boa tarde, a palavra de Deus na vida. Neste dia 29 de setembro, nós vamos falar dos arcanjos, já que nós estamos na paróquia dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. E vamos pegar o primeiro dos arcanjos, São Miguel Arcanjo. Nós vamos pegar algumas citações bíblicas do livro de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 13. Diz assim: O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, veio em meu auxílio. Eu o deixei enfrentando os reis da Pérsia e vim para fazer-te compreender o que sucederá ao teu povo. São Miguel, no Antigo Testamento, era considerado o príncipe do povo de Israel, o anjo protetor do povo de Israel. E é por isso que, como a igreja é o novo Israel de Deus, São Miguel é considerado também o patrono da igreja católica. E ainda no livro de Daniel, capítulo 10, versículo de 20 a 21, diz assim: Então ele me disse: Sabes por que vim ter contigo? Eu te anunciarei o que está escrito no livro da verdade. Tenho de voltar para combater o príncipe da Pérsia. Quando eu tiver terminado, deverá vir o príncipe de Javã. Ninguém me presta auxílio para estas coisas, senão Miguel, vosso príncipe. Quer dizer, antigamente, no tempo desse capítulo de Daniel, cada nação tinha um anjo protetor, era considerado como um anjo protetor. Então está falando, o príncipe da Pérsia significa o anjo protetor da Pérsia, e o príncipe de Javã significa o príncipe da Grécia. E São Miguel é o príncipe do povo de Israel, do povo de Deus. Daniel, o predileto de Deus, tem uma visão de um anjo às margens do rio Tigre, onde hoje é o Iraque. Daniel vive longe da sua pátria, Israel. Ele é um deportado. É alguém que foi levado ou nasceu já fora da sua pátria, mas ainda ele conserva os valores da sua pátria. Mas é um homem sábio e um homem fiel a Deus. Por isso, Deus se manifesta a Daniel através dos anjos. Como o anjo que aparece a Daniel se manifesta? Então, vamos ver como é que a Bíblia descreve esse anjo que se manifesta a Daniel. É bonito. Se a gente pudesse fazer uma imagem dessa aparência desse anjo que se manifesta a Daniel, diz assim: um homem revestido de linho, Daniel 5 a 6. Um homem revestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro, uma cinta de ouro puro. Seu corpo tinha aparência de uma pedra preciosa cor de ouro. Seu rosto, o aspecto de um relâmpago. Seus olhos, como lâmpada de fogo. Seus braços e suas pernas, como o brilho do bronze polido, e o som de suas palavras como o grito de uma multidão. Portanto, essa é a aparência que o livro de Daniel dá a respeito do anjo que falava com Daniel. Miguel aparece aqui como príncipe responsável do povo de Israel. Por que Miguel hoje é chamado protetor da Santa Igreja, tanto que lá em Roma existe o castelo de Santo Ângelo, que é de São Miguel. Por quê? Porque a igreja é o novo Israel. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 16, São Paulo diz assim: paz sobre o povo, paz sobre o Israel de Deus, sobre o novo Israel de Deus. O novo Israel de Deus é a igreja. São Miguel também aparece em Apocalipse, no capítulo 7, como chefe dos exércitos celestiais contra o dragão e seus anjos.
O que o capítulo 12 do Apocalipse diz? Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada, e os seus anjos com ele. No capítulo 12 diz que quando o demônio foi expulso, ele varreu com a sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Significa o que é isso? Que 1/3 dos anjos de Deus se tornaram demônios. Quer dizer, então realmente tem muito demônio solto por aí. Mas a gente não precisa ficar com medo deles não, porque nós temos o chefe do exército celestial, São Miguel, conosco, além, claro, do poder de Jesus Cristo que está conosco. Quem é São Miguel? São Miguel, portanto, é o general dos exércitos celestes, é o defensor da Santa Igreja e nosso protetor na luta contra Satanás e seus anjos. Agora vamos pegar São Gabriel. São Gabriel em hebraico significa homem de Deus, ou força de Deus. Também aparece a primeira vez no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 16. Diz assim: ouvi uma voz humana gritando: Gabriel, explique esta visão. Ele dirigiu-se para o lugar onde eu estava. Então ele me disse, Gabriel falando para Daniel: filho do homem, saiba que a visão se refere aos tempos do fim. Gabriel é o anunciador dos grandes acontecimentos. É o mensageiro enviado por Deus para anunciar os acontecimentos importantes. Primeira vez que aparece Gabriel no Novo Testamento, Zacarias, pai de João Batista, ainda ele era casado com Isabel, eles não tinham filho. Zacarias vai oferecer incenso a Deus na frente do Santo dos Santos. E quando ele está fazendo esse trabalho, sozinho, aparece um homem do lado do altar do incenso. É Gabriel. E Gabriel vem da parte de Deus exatamente para comunicar que Isabel estava deixando de ser estéril e, apesar de velha, iria gerar um filho, cujo nome seria João. João significa em hebraico, Yohaná significa exatamente dom de Deus, presente de Deus. Então, João foi um presente de Deus aos seus pais, Zacarias, que era sacerdote do Antigo Testamento, e Isabel, que era estéril, os dois velhos. E João Batista vai nascer desta mulher velha, como Isaac nasceu de Sara, que tinha mais de 90 anos quando Isaac nasceu. Porque para Deus nada é impossível. Uma velha pode dar a luz para Deus. Então, vamos continuar falando de Gabriel. Diz assim, lá quando Gabriel aparece a Zacarias: apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. E ele anuncia que a oração de Zacarias foi ouvida e que Isabel, sua esposa, terá um filho, apesar de velha, e se chamará João, o Batista. E diz ainda no versículo 19: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus e fui enviado para anunciar-te esta boa nova. Depois, ainda em Lucas 1, 26 a 38, é o célebre texto da anunciação do anjo, que é na padroeira desta paróquia, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. É o anúncio do nascimento do Salvador. A maior missão de Gabriel e a maior notícia para o mundo. Ele foi o anunciador da maior notícia para o mundo. A palavra de Deus
ia ser encarnada no ventre de Maria. Maria ia se tornar maior do que o próprio céu, porque o céu não pode conter a Deus, e o ventre de Maria conteve o Filho de Deus, que se tornou um zigoto, um feto no ventre de Maria. Essa foi a notícia que Gabriel veio dar. E o último arcanjo que nós conhecemos, existem outros, são 7. Aqui se diz, nós conhecemos pelo nome 3, que a Escritura fala. No livro de Tobias, aliás, eu aconselho vocês a lerem o livro de Tobias, é maravilhoso. Em 2 tempos, em 2 sentadas, você lê o livro de Tobias. É muito gostoso de ler. Rafael aparece como um companheirão na vida de Tobias, o jovem. E vai guiando Tobias, né? Vai guiando para todos os acontecimentos. Rafael significa Deus cura, ou cura de Deus. Eu sou, diz ele no capítulo 12, versículo 15 do livro de Tobias, eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e tem acesso junto à glória do Senhor. Então os dois, o pai e o filho, Tobit e Tobias, caíram com a face em terra com grande temor. Mas Rafael lhes disse, não tenhais medo. Aliás, essa palavra não tenhais medo aparece muito na Escritura. O anjo fala, Gabriel fala para Maria, não tenha medo. Deus fala para Moisés lá no Monte Sinai, não tenha medo, não tenhais medo. A paz esteja convosco. Olha que coisa bonita, diz Rafael para Tobit e para Tobias, pai e filho. Se eu estive convosco, foi por vontade de Deus. Aqui está a missão dos anjos. Se eu estive convosco, foi por vontade de Deus. Não foi porque eu sou bom, porque eu sou benévolo. Não, mas porque eu cumpro a vontade de Deus. A Ele, diz Rafael, a Ele, a Deus, deveis bendizer todos os dias. A Ele deveis cantar. E Rafael continua dizendo ainda a Tobit, o velho, quando tu, Tobit, e Sara, fazieis oração, era eu quem apresentava vossas súplicas diante da glória do Senhor. É uma das missões dos anjos, levar as nossas súplicas, as nossas orações até o trono de Deus. Deus enviou-me ao mesmo tempo para curar-te a ti e a tua nora. Tobit tinha ficado cego e a nora estava rodeada de um demônio que não deixava ela se casar. E diz lá em Tobias, no livro de Tobias, capítulo 8, versículo 3, né? Que quando Tobias e Sara entraram no quarto das núpcias, eles antes de se deitarem, eles vão fazer oração, porque ela teve 7 maridos e os 7 morreram, por causa desse demônio Asmodeu que não deixava os maridos se aproximarem de Sara. E eles vão fazer oração e o demônio sai fugindo. E Rafael vai atrás dele e o prende, acorrenta-o imediatamente lá no deserto do rio Nilo, no deserto do Egito. É um texto muito bonito, o livro de Tobias é um livro muito bonito que fala dos arcanjos, principalmente de São Rafael. Então, os que nós conhecemos, Miguel, chefe dos exércitos celestes, Gabriel, que é o grande anunciador de Deus, das notícias mais importantes do mundo, e Rafael, que é aquele que traz a cura de Deus para as necessidades. Aqui nós falamos um pouco. Outros arcanjos, outros 4, nós não temos, porque na Bíblia não fala dos outros 4. Existem livros apócrifos, como o livro de Enoque, que é um livro apócrifo, que fala de outros, mas nós não consideramos isso como palavra de Deus. Eu acho que ficou claro.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.